Boa noite, igreja. Boa noite. Está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Você pode abrir, por gentileza, sua Bíblia comigo. Deixa ela aberta aí no livro de Lucas, no capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Daqui a pouquinho nós vamos ler esse texto aí, a partir do versículo 39. Aleluia. E deixa sua Bíblia aberta aí. Enquanto isso, eu vou para uma breve introdução aqui. O título dessa mensagem aqui é A Cruz. Repete comigo, a cruz. A cruz, para nós, os cristãos, é um símbolo poderoso de muitas coisas. Quando eu olho para a cruz, eu posso ver ali, uma cruz vazia hoje, onde Jesus, que um dia morreu naquela cruz, me substituindo cada um de nós, toda a humanidade. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Por isso a cruz está vazia hoje, porque ele vive para sempre. E quando eu olho para a cruz, ali na cruz eu vejo a minha própria vida, e reconheço que eu nunca poderia pagar o preço pelos meus pecados. Então, quando eu olho para a cruz, eu reconheço ali no meu coração a gratidão que eu tenho por Jesus, por poder ter morrido na cruz no meu lugar. Todas as vezes, ou na maioria das vezes que eu tenho uma oportunidade de pregar a palavra de Deus, eu tenho uma honra de dizer que eu tinha tudo para não estar no altar de Deus. Tinha tudo. Se eu olhar para a minha vida, para a raiz, para a minha família, para os meus pais, para os meus avós, para os meus bisavós e pelos meus tataravós, não era para eu estar no caminho de Deus. Muito pelo contrário, era para mim estar no caminho totalmente adverso ao caminho de Deus. Por isso, você vai me ver sempre rindo e alegre, brincando, porque eu sou grato a Deus, porque Ele me salvou. Ele me salvou. Era exatamente para eu ser um homem totalmente perdido, seguindo possivelmente o caminho da minha raiz, da minha parentela, que era o Espiritismo. Possivelmente eu estaria ali naquele meio, porque foi de lá que eu vim. Mas aprove ao Senhor Jesus, um dia, alguém me convidou para vir na igreja, nessa igreja aqui. Vamos lá na igreja, vai ter um culto lá, vamos lá comigo. E eu aceitei a vir aqui na igreja e vim. No dia, o pastor Haroldo estava pregando aqui, eu saí daqui feliz, ouvi uma boa palavra, apesar de não entender nada, mas eu saí feliz porque o pastor era pretinho. Foi aquilo que veio na minha ideia. Eu falei assim, caramba, o pastor, eu não sabia, né, que existia pastor preto. Eu nunca tinha entrado numa igreja, mas eu fiquei feliz de ver um pastor que até parecia um pouco com meu pai, aqui pregando a palavra de Deus, uma bênção. E eu saí daqui, naquele dia, eu creio que se cumpriu na minha vida o que diz a Bíblia: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então eu ouvi a palavra, e naquele momento a fé entrou no meu coração, e eu fui embora para casa. Depois eu fui voltando paulatinamente, convidado por esse evangelista, por esse irmão que me chamou, e eu ia vindo, até que eu um dia levantei minha mão para Jesus. Na verdade, irmãos, foi lá no encontro de casais que o pastor estava falando aqui. Esse irmão me evangelizando, então ele me enviou lá para o encontro de casais. E lá eu levantei minhas mãos para o Senhor Jesus. Tomei a decisão de seguir Jesus. Tudo começou ali na minha vida. Só que eu quero dizer para você que eu sempre fui um agente passivo em relação à salvação.
Eu não fiz nada para ser salvo. Foi Deus que veio na minha direção. E na sua também. Veio na minha e na sua direção, acredito. Nós somos passivos em relação à salvação. Foi Jesus que deu o passo em direção a nós. Ele nos amou primeiro. Você concorda comigo? Então diga glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Bem forte. Bem forte, porque Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. E olhando por essa mensagem da cruz, eu fui lá ver sobre a vida de João. Quando João, você não precisa abrir, se você quiser anota alguns versículos que eu vou falar aqui, para depois você meditar lá na tua casa, você ruminar lá. Em João, o Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 27, João respondeu aos seus discípulos: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Quando João estava ali preparando o caminho do Senhor, chegou um momento que os discípulos de João souberam que Jesus, alguns discípulos estavam seguindo Jesus, e ele chegou perto de João e falou: olha, alguns dos seus discípulos estão seguindo Jesus. E João falou: olha, nenhum homem pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Eles têm que seguir Ele mesmo. O importante é que Ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Coração humilde de João. João falou: não, eu estou fazendo o meu papel. O meu papel é preparar o caminho do Senhor. E o seu papel também, querido. O seu papel é preparar o coração daquele que ainda não conhece Jesus, para que ele venha receber Jesus. Você, através do relacionamento, através da sua vida, através do seu dinheiro, quem sabe, você não sabe falar nada a respeito de casais para uma pessoa, mas você conhece um amigo seu, lá no seu trabalho, um vizinho seu que está com problema no casamento, mas você vê que é uma família maravilhosa. Você pode semear um encontro de casais, para que nós que trabalhamos lá, possamos ajudar você a evangelizar essa família. Amém, irmãos? Você pode enviar uma pessoa para o Retiro Vida Vitoriosa. Você não vai estar trabalhando lá, mas você pode estar aqui orando, financiando, e a pessoa vai estar lá recebendo a bênção por sua causa. Era isso que João fazia. João preparava o caminho, o coração das pessoas, para que quando Jesus chegasse, ele sabia que Jesus ia vir, aquela pessoa já estava, opa, João falou assim, ó, eis o Cordeiro de Deus, é Ele que tira o pecado do mundo, não sou eu, é aquele lá, é Ele, vocês precisam seguir Ele. E Jesus continuou. E o detalhe, que lá em João capítulo 19, versículo 10, Jesus repete as palavras de João. Que privilégio, né, irmãos? Jesus repetindo a palavra de João. Jesus chegou e falou para Pilatos, Jesus respondeu para Pilatos, quando Pilatos, já ali, num processo de conversão, eu acredito, Pilatos perguntando a ele, você é o rei? E Jesus não respondia palavra nenhuma, e Pilatos, a mulher de Pilatos chegou num determinado momento para ele e falou assim, olha, essa noite eu tive um sonho a respeito desse homem, e você fica fora disso. Aí veio mais temor ainda no coração de Pilatos, e ele ia lá perto de Jesus e falava, fala alguma coisa, você é o rei? E Jesus falava, você diz que eu sou rei. E Pilatos, num determinado momento, falou, se você não sabe que eu tenho tanto poder para te condenar como para te soltar. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, Pilatos, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus falou, Pilatos, você não tem poder nenhum nem para me prender e nem para me soltar. Isso que está acontecendo vem do alto. Sabe por quê? Eu tenho que morrer lá na cruz. Por isso que eu vou ser crucificado. E nesse momento, né, Jesus, ele repete ali
as próprias palavras de João, para uma pessoa diferente, mas a mesma coisa do alto. É do alto que vem para mim e para você, querido. Nenhum de nós somos melhores do que nenhuma das pessoas que estão lá fora. A única diferença que existe entre nós e eles é porque nós cremos. E nós continuamos crendo. Nós cremos que fomos salvos e continuamos todo dia andando em direção à salvação, buscando ter uma vida de santidade, uma vida reta, uma vida que busca a verdade. Para quê? Para a gente poder influenciar as pessoas pelo intermédio da nossa vida. Quando uma pessoa olhar para a gente e falar: rapaz, você é poderoso, você pode falar: mas existe um que é mais poderoso do que eu, é Jesus. João falou isso. Quando alguém chegou para ele e falou: você é poderoso, ele reconheceu que ele era poderoso em Cristo. Ele falou: mas existe um que é mais poderoso do que eu, Jesus. Ele tem todo o poder. Ele morreu na cruz no meu e no seu lugar. Você pode dizer amém? Amém. Sem que nós merecêssemos. João, agora eu quero que você abra aí, deixa aí marcado em Lucas, que esse é o texto principal, mas eu queria ler ali em Mateus capítulo 11, uma crise que João teve. Mateus capítulo 11, do versículo 2 até o 15. Eu escrevi aqui na minha cola aqui, uma crise que João teve. Capítulo 11, do versículo 2, que diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus mandou responder os discípulos de João: vai lá e fala para João que o Evangelho está sendo pregado, que a obra continua, e fala para João que ele vai ser bem-aventurado, que ele vai ser feliz se ele não achar nenhum motivo de tropeço em mim. Nesse momento, acredito eu, não está escrito na Bíblia, mas eu estou aqui conjecturando que João falou: opa, glória a Deus, era isso que eu queria saber, então está tudo certo. Então agora eu posso começar a pregar o Evangelho aqui dentro do cárcere. Eu continuo aqui até o fim, porque tudo que eu comecei lá era ele mesmo, glória a Deus. Então João começou a pregar o Evangelho ali, eu acredito, para aquelas outras pessoas que estavam presas ali junto com ele. Por sua vez, Jesus, depois que os discípulos de João foram embora, observe o que Jesus fala aí no versículo 7. Então, partindo eles quem? Os discípulos de João. Passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante a tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis conhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o que Jesus falou de João. Depois que os mensageiros de João saíram, eles nem levaram esse recado para João. Mas Jesus falou assim: João é o meu mensageiro. João é uma bênção. E eu tenho certeza que depois que aqueles mensageiros levarem lá meu recado para João, João vai continuar o trabalho lá dentro do cárcere. Porque o nosso trabalho, querido, no reino de Deus, não se resume aqui na igreja, não. Nós viemos aqui na igreja para treinar. Repete comigo: treinar. Mas é lá fora que a gente pratica. É na minha casa. É com o meu testemunho que eu pratico lá no meu trabalho. Por que ele não fala mentira? Por que ele não tem gato na sua casa? Por que ele paga a conta de luz dele? Por que ele não dá volta nas pessoas? Ele não compra rifa, ele não joga na loto nem na loteria, porque a fé dele é totalmente canalizada para Jesus. Ele crê que Deus proverá. Ele não tem dois papos, não. A palavra dele é sim, sim, não, não. Ele andava perto de Jesus. Com ele não tem conversa fiada, não. Até as brincadeiras dele tem palavra de Deus. Ele não vive contando piada de duplo sentido, não, piada suja. Pode olhar lá no celular dele, não tem foto de mulher pelada, não. Não vai mostrar esse vídeo para ele que ele não vê. Ele serve Jesus. Ele é um homem de Deus. Jesus fez aqui menção de João. Ah, se João soubesse disso, João ia falar: oxe, que maravilha. Foi uma crise que João teve lá. E agora vamos lá para o nosso texto, em Lucas 23. Em Lucas capítulo 23, do versículo 39 até o 43. Aleluia. Versículo 39. Aqui na minha Bíblia aqui, né, o subtítulo aqui é os dois malfeitores. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Esse aqui, né, um deles, um foi crucificado à direita e outro à esquerda de Cristo. Jesus ali no meio. E lá, no meio deles, tinha um diálogo lá, eles estavam conversando entre si. Tanto os dois malfeitores, como cada um deles também conversaram com Jesus. Eles tiveram oportunidade, todos dois, e também precisaram fazer escolhas, porque todo dia nós temos que fazer escolha. Quem você quer seguir? Qual reino que você está disposto a obedecer? O reino de Deus ou o império das trevas? O reino de Deus ou o império das trevas? Ali estava um que a primeira palavra dele para Jesus, o diálogo dele foi: tu não és o Cristo, tu não és o ungido de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele falou assim: como pode? Ele só não fez assim porque ele estava pregado, mas ele mexia com a única coisa que ele podia mexer. Então, acredito eu que ele olhava para Jesus do lado dele e falava: se você é o Cristo, por que você não salva você mesmo e a nós também? E Jesus ali, naquela posição que você vê ali, tem muita gente que fala assim, irmãos. As pessoas falam assim: se Deus existe, por que tem tanta gente morrendo de doença? Por que essa crise mundial? Por que tanta corrupção? Será que Deus não vê? Por que tanta injustiça até na igreja e quanto o povo de Deus? Por quê? Será que Deus não está vendo?
Será que de alguma maneira Deus não ouve a minha oração? Ora, eu já oro há 10 anos, há 5 anos, e meu marido não se converte, minha mulher não. Será que Deus não vê? Será que Deus não ouve minha oração? É um tipo de palavra de incredulidade. Eu acredito que você é o Cristo, se você descer aí da cruz e você tirar a gente daqui também, aí eu vou acreditar, porque eu só acredito se eu ver. A minha fé é igual a fé de Tomé. Eu só acredito vendo. Eu tenho que ver para crer. Milagre, eu acredito que acontecia lá, mas aqui agora eu só acredito vendo, porque se milagre acontecesse, eu não estava doente há tanto tempo. Por que não acontece comigo? É o argumento de um daqueles homens que estavam ali pertinho de Jesus, pertinho, literalmente pertinho. Ele olhava para Jesus e falava: eu não acredito, ele não pode ser Deus. Ele está ali, os homens pregaram ele. Porque o outro, no outro versículo, no versículo 40, respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? O outro lado, do outro lado, já virou para o outro ladrão e falou: ô rapaz, você não teme a Deus, nem estando sobre igual sentença. Você está sendo crucificado aí também, e você não teme a Deus. Chamou Jesus de Deus. Por que ele falou estando sobre igual sentença? Porque em Romanos 6, 26 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em Romanos 3, 23 está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um reconheceu, esse outro, que era ladrão também, ele falou: ei, eu estou aqui, você também, rapaz, pelo erro que você cometeu. Mas ele não. Continuando aí, no 41, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. Nesse momento aqui, foi que eu entendi que João Batista estava fazendo diferença lá no cárcere, porque possivelmente ele estava preso com esses homens aí. Antes dele ser decapitado, eu acredito que lá no cárcere ele falava de Jesus. Ele falava: não, não se engane. Quando os ladrões perguntavam para João: mas como é que pode, João? A gente está sabendo que ele vai ser crucificado. Aí João fala: mas ele vai ser crucificado para pagar o salário do meu e do seu pecado, porque nós fomos destituídos da glória de Deus. Então ele lá na cruz, ele levará o pecado meu, seu, de toda a humanidade. Ele levará o pecado, ele já levou o pecado do pequeno Lucas que nasceu ontem. Já morreu com oportunidade, já nasceu com oportunidade de ser salvo, porque Jesus já levou o pecado todo, de toda a humanidade lá na cruz. E no versículo 42, ainda no 41, ele: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. Um reconheceu a condição de pecador, o outro não reconheceu. Um creu, o outro não. Um foi salvo e o outro não. Um foi salvo, esse texto está dizendo aqui, o outro não. Um reconheceu que ele era Deus, reconheceu que eu sou pecador, ele é justo, ele não está ali pagando por nada não. Ele nunca pecou, apesar de Jesus ter sido tentado em todas as coisas, todas que você pode pensar, todas, ele nunca cometeu pecado. Por isso ele sabe se compadecer de nós. Não existe nada, meu querido irmão e minha irmã, que você esteja passando,
que Jesus não tenha conhecimento. Inclusive a morte de cruz é o pior tipo de morte que existe, e Jesus passou por isso. Aqueles malfeitores, e ninguém que estava ali embaixo ia falar: eu queria ver se ele morresse lá na cruz, se ele ia saber o que é que eu estou passando. E eu acredito que nenhum de nós, nesse auditório aqui, nenhum de nós sofreu nada parecido com morte de cruz, por maior que seja a sua dor e o problema que você está passando. Uma das coisas que agrada muito o coração de Deus é o reconhecimento, é você reconhecer que você é pecador. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos de nós, quando a gente está perto de uma pessoa que nós deveríamos evangelizar essa pessoa, na verdade a gente sente aversão, porque nós somos cristãos. Se você entra em um ônibus e você vê uma pessoa toda de branco com um turbante, aí você está amarrado em nome de Jesus, já pensa logo: estão repreendido em nome de Jesus, já repreende logo a pessoa. Se bate uma pessoa lá no portão seu para te dar aqueles folhetinhos dos últimos tempos, quem é? Aí é eles. Vocês estão em quanto aí? Estão em 2? Estão conversando entre vocês mesmos. Tem ninguém em casa não. Querido, quando bate lá na minha casa, eu falo para minha esposa: opa, tem um goleiro amarrado, uma bola na marca do pênalti, é só eu ir lá correr e vou lá atender eles. Bom dia, vocês querem um copo d'água? Entra aqui, vamos orar. Não, a gente já orou. Mas vocês não oram de novo não? Vamos orar, gente? Você é... Sim, sou cristão. E pode falar qualquer um versículo que eu falo aqui também, da Bíblia. Com amor, mas eu falo para eles. Tinha uma vez, um falou assim para mim, pastor Renato, falou: eu vejo que você conhece a Bíblia, hein? Eu falei: é lógico, rapaz, eu sou seguidor de Jesus, eu preciso saber onde nasceu meu mestre. Ele nasceu em Belém. Eu preciso saber onde que ele passou a sua infância. Ele passou lá em Nazaré, por isso ele é chamado Jesus de Nazaré, e ele morreu lá em Jerusalém, no Monte do Calvário, que significa caveira. E eu sei que ele foi criado pelos seus pais. Eu começo a falar do mestre. Amém, irmãos? Amém. Você precisa ler a Bíblia mais, para você poder conhecer mais do seu Senhor, conhecer mais aonde que ele andou, o que que ele falava, quais eram os costumes dele, o tipo de pessoa que ele se relacionava, mesmo não sendo influenciado por esse tipo de pessoa. Ele andava com publicano, ele andava com fariseu, ele almoçou, ele sentava na mesa com leprosos, ele evangelizou prostituta, ele libertou endemoniados. Imagina Jesus, aquele endemoniado gadareno, ele está repreendido em nome de Jesus. Se eu vou chegar perto daquele cara lá todo acorrentado, não, eu vou por outro caminho. Mas Jesus ia lá e falava, e libertava, e expulsava o demônio, porque Jesus sabia que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Paulo, o apóstolo Paulo, ele reconheceu que era o mais pecador de todos os homens. Você pode abrir sua Bíblia aí, 1 Timóteo 1,15. Deixa esse texto que você está lendo marcado aí. Vamos ler só esse versículo aqui, 1 Timóteo 1, versículo 15, que diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o... Meu irmão, como pode o apóstolo Paulo dizer que ele era o principal dos pecadores, um homem cheio do Espírito Santo, que se converteu e escreveu cerca de
70% do Novo Testamento, um homem cheio de poder, mas é porque o apóstolo Paulo olhava para si mesmo. Quando eu olho para mim mesmo, eu preciso reconhecer a minha miserabilidade, reconhecer que eu de mim mesmo não posso fazer nada. Eu tenho que falar: Senhor Jesus, sem Ti eu não posso fazer absolutamente nada. Paulo, quando citou essa palavra, ele olhou para si, ele falou assim: eu sou o mais pecador de todos, querido. Se não fosse eu ter tido um encontro com Jesus, eu continuaria sendo aquele Saulo perseguidor da igreja, que matava inclusive, perseguia os homens e mulheres de Deus. Mas foi o encontro com Jesus que mudou a minha história, que mudou a minha vida. Então, querido, o primeiro passo que você tem que ter é reconhecer, olhar para si. Ao passo que a gente fica olhando para o defeito dos nossos irmãos, nós temos que olhar para nós. Você precisa olhar para você, para dentro de si, fazer igual Davi, que escreveu lá no Salmo 51:3, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi falou: eu reconheço as minhas transgressões, eu sei que eu não sou bonzinho em coisa nenhuma, eu sei que se eu não tiver aos pés da cruz, aos pés de Cristo, na verdade eu vou me perder, porque o pecado está sempre diante de mim. Lá no Salmo 139:24, Davi também falou: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi falou: Senhor, vê se há em mim, porque eu acredito que Davi, ele já tinha sondado o coração dele, e ele achava que ele estava bem, mas ele falou: Senhor, vê se há em mim, e se tiver algum caminho mau em mim, Senhor, guia-me pelo caminho eterno, porque eu sei, Senhor, que na verdade eu não valho nada, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso de olhar para a cruz, eu preciso me arrepender a cada dia, não ter remorso, mas eu preciso me arrepender, andar pelo caminho que Pedro andou, pelo caminho do arrependimento, não pelo caminho que Judas andou, apesar de todos dois ter andado lado a lado com Jesus, semelhante à história que nós estamos lendo aqui. E agora eu quero que você volte lá para Lucas, capítulo 23, de novo lá os dois ladrões, continuando o diálogo ali. Aquele outro que se arrependeu, que reconheceu Jesus ali, num determinado momento aqui, no próprio versículo 41, no final, no 42, ele acrescentou para Jesus: Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino. Ele, no momento ali, ele via que o argumento dele para o outro lá não valia mais nada. Então ele olhou para Jesus e falou assim: Jesus, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Eu acredito que ele falou: lembra-te de mim quando vieres no teu reino, porque ali ele reconheceu de novo: eu não tenho condições, Senhor, de entrar no teu reino, mas se o Senhor apenas lembrar de mim, já vai ser o suficiente para poder refrigerar a minha alma. Se o Senhor apenas lembrar de mim. E o que Jesus fez? Jesus lhe respondeu. Por isso que eu disse que existia conversa ali em cima, mas nesse momento Jesus olhou para a direita, eu acredito, e falou: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Foi a melhor notícia que aquele homem ali poderia receber, já estando ali pertinho da morte. E Jesus vira para ele
olha para ele e fala: hoje ainda, hoje, você estarás comigo no paraíso. Eu perdoo os seus pecados, ainda que eu não te livre das consequências do teu pecado. Você vai morrer hoje, mas hoje você estarás comigo no paraíso. Você pode dar glória a Deus? Aquele olhar que com certeza fez a alma daquele homem estremecer. Quando Jesus falou: hoje ainda você estarás comigo no paraíso. E ali Jesus morreu. Falou: está consumado, e morreu. E eu tenho uma pergunta para você nessa noite, querido. E você? Qual a escolha que você tem feito? O que você tem escolhido para a sua vida? Você tem levado sua vida baseada no arrependimento, no reconhecimento ou no remorso? Você é aquele tipo de pessoa que anda carregando o seu passado, olhando para o seu passado, mesmo que Deus falou que lançou os nossos pecados lá no mar do esquecimento. Igual eu iniciei aqui, eu falei, eu tinha tudo para não estar no altar de Deus, irmãos. Quando eu era pequenininho, assim, eu deveria ter mais ou menos 6 aninhos de idade, eu lembro. Minha mãe trabalhava fora, meu pai também. Eu tinha 2 irmãs e 2 irmãos que eram bem mais velhos do que eu. Eu era o caçulinha e eu ficava lá no quintal da minha casa, sobre a tutela desses 4 irmãos que não me vigiavam coisa nenhuma. E eu lembro que na rua do que eu morava tinha uma barraquinha, e os que tem aí de 50 para lá vai lembrar, lá vendia bolacha, um biscoitinho quadrado parecido com pão de mel. Quem lembra desse biscoitinho? Bolacha. E eu ia lá na porta do botequim e ficava olhando para o seu Antônio, que era o Paraíba. Eu nu, pelado, naquele tempo não tinha fralda, talvez, eu sei que minha mãe contava que eu só vivia pelado porque meus irmãos não cuidavam bem de mim. E eu ficava lá e: seu Antônio, vem cá, rapaz, tome uma bolacha e vai para tua casa. Me dava uma bolacha, eu pegava, porque eu só queria bolacha, querido. Pegava a bolacha e ia para minha casa. E depois essa história eu lembro, mas eu lembro, minha mãe contava muitas outras histórias, mas eu não sou revoltado nada com isso. Tudo isso ficou no passado. Eu falo: Senhor, muito obrigado pelo meu passado. Obrigado pelas lutas, pelas provas que eu passei, pelas dificuldades que minha família teve, que tudo isso hoje é motivo de eu glorificar o teu nome, é motivo de eu louvar e engrandecer o teu nome. O passado, diz a Bíblia, aquele que está em Cristo... Vamos repetir de novo? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Glória a Deus! É mais forte para Jesus. Aleluia! Qual a voz que, se hoje fosse seu último dia de vida, qual a voz você ouviria do Senhor Jesus? Vinde, bendito do meu Pai, ou apartai-vos de mim, maldito, eu nunca vos conheci. Um ladrão ouviu Jesus falando: hoje você estarás comigo no paraíso. E você? Qual a sua condição? Quais têm sido suas escolhas? É para você pensar, querido. Sabe por quê? Jesus nunca esteve brincando de ser Deus. E o diabo também não brinca de ser diabo. Lá na cruz, ali na cruz, Jesus evangelizava. Crucificado, ele estava ali evangelizando com a sua própria vida. Porque quando ele estava sendo pregado, possivelmente ao lado
desses 2 ladrões, ele falava assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus era Deus, e ele tinha todo o poder para sair dali, para fulminar todas aquelas pessoas que o estavam crucificando, mas Jesus falava: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E aqueles homens que estavam ali do lado dele, como pode? Ele perdoa, ele sendo crucificado, e perdoar quem está crucificando ele? Não, isso não é possível. É possível, querido. O perdão é um dom de Deus. Se existe alguma pessoa que você não perdoou, você precisa perdoar. Se você não consegue, pede a Jesus, porque o perdão é um dom de Deus. Mas se você quer ter uma vida livre e desimpedida, uma vida abençoada, uma vida próspera, você precisa perdoar, porque você precisa seguir o exemplo do Mestre Jesus. Você concorda comigo? Qual a escolha você tem feito? Qual a voz você vai escutar de Jesus? Em Colossenses 2,14 está escrito: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Saiba que você e eu, existia um escrito de dívida a meu respeito e a seu respeito. Dívidas do passado, dívida do presente e dívida do futuro. Quando eu li esse versículo aqui, eu falei: Senhor, eu te agradeço por ter rasgado o escrito de dívida e encravado eles lá na cruz, porque depois que eu me converti, eu não sei quais eram as dívidas que eu ia precisar pagar, e nem quero saber, querido. Mas Jesus rasgou o escrito de dívida que constava a seu respeito. Todo escrito de dívida, você ficou limpo, tirou seu nome do SPC, sem você fazer nada. Jesus morreu lá na cruz e fez isso. Você pode curvar sua cabeça e começar a fazer uma oração em relação ao seu Deus. Quem sabe hoje é o momento de você reconhecer quem você é, de reconhecer as suas práticas, de você falar igual o apóstolo Paulo: Senhor, eu quero olhar para dentro de mim, eu quero olhar para a cruz, Senhor, eu quero olhar para mim, conforme Paulo falou na ocasião da Santa Ceia. Ele falou: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É momento de você se examinar agora. Aleluia! De você falar com Deus. Será que você é capaz de desenvolver um diálogo com seu Deus? De você conversar com Ele e falar: Senhor, me ajuda, eu não tenho conseguido vencer em determinadas áreas da minha vida, mas eu quero ouvir a sua voz falando: vinde benditos. Senhor, não tenho conseguido dar bom testemunho e evangelizar lá no meu trabalho, nem na minha família, Senhor, na minha parentela, porque eu tenho levado uma vida não baseada no teu reino, mas eu tenho levado uma vida de cristão de qualquer jeito, Senhor. Eu tenho vergonha, Senhor, de te confessar perante os homens, mesmo sabendo que o Senhor disse que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei deles diante do Pai. Meu irmão, quem sabe você não precisa fazer a oração dos discípulos, quando Jesus perguntou para eles: para onde que vocês vão? Eles falaram: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós não podemos fazer nada sem ti, Senhor.
Eu peço que, por gentileza, você fique de pé. Continue orando, mas fique de pé. Aleluia. E eu quero orar por você nessa noite. Você que está aqui nessa noite, mas você está afastado de Jesus, porque é o pecado que afasta a gente da presença de Deus. E você no momento encontra-se afastado, mas você ouviu essa palavra e Deus tocou no teu coração, e você fala: pastor, eu quero receber uma oração, eu quero retornar para o caminho de Cristo, eu preciso, eu reconheço que eu preciso. Nessa noite o Espírito Santo me convenceu e eu preciso de receber essa oração. Eu peço que você levante sua mão aí onde que você está. Tenha coragem, meu irmão. Tenha coragem. E você que levantou sua mão, por gentileza, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Deus quer te abençoar. Ele quer te salvar. O desejo do Senhor Jesus era que aquele ladrão da esquerda e da direita reconhecesse, mas só um reconheceu, mas houve salvação para ele. Erga sua mão, querido. Você que precisa receber essa oração, erga a tua mão, meu querido. Aleluia. Erga a tua mão. Seja corajoso. Por que será que a nossa natureza humana, a gente tem coragem de cometer pecado, a gente tem coragem de falar mentira, a gente tem coragem de dar mau testemunho? Isso é coragem da natureza humana, querido. Também, se você está aí e você deseja nessa noite receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, erga sua mão. Quero orar por você também, querido. Há salvação para você. Não importa o que você tenha feito, Deus quer jogar os seus pecados lá no mar do esquecimento. Mesmo se você não levantou a mão agora, mas enquanto a gente estiver orando aqui, você pode sair do seu lugar. E mesmo depois que acabar a oração, você pode procurar um de nós, os pastores. Nós vamos orar por você e vamos encaminhar você. Aleluia. Glória a Deus, uma família. Você pode dar glória a Deus, irmão? Aleluia. 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 Ela falou que ela gostou aqui da nossa igreja, quer ser daqui, está em comunhão com Cristo. Mas ele falou: pastor, eu estou voltando para Jesus hoje. O Ailton, aleluia, Ailton, eu vou fazer uma oração aqui, você vai repetir comigo e a igreja toda vai te ajudar. Repete comigo: eu, Ailton, reconheço que sou pecador. Eu preciso, Senhor, da tua ajuda. Obrigado, Senhor, por ter morrido na cruz no meu lugar e ter ressuscitado ao terceiro dia. A partir de hoje, eu sou seu povo e tu és o meu Deus. Eu vou testemunhar, eu vou evangelizar. Onde quer que o Senhor me levar, eu vou falar do seu amor, para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Estende sua mão, igreja, agora. Aleluia.
Oh, Pai, eu te agradeço por essa família, Senhor. Por essa decisão do Ailton, Senhor, de ter retornado para o teu caminho. Pela coragem dele, Senhor. Lá atrás, um dos últimos do banco da igreja levantou a sua mão. Ele levantou a sua mão para o Senhor. E eu sei que a partir de hoje, Senhor, ele não será o mesmo. A partir de hoje, Senhor, no nome de Jesus, muda a vida do Ailton, Senhor. Faz dele um homem poderoso em obras e em palavras. Um homem abençoado, Senhor. Onde quer que ele vá, ó Deus, que o teu reino seja engrandecido. Essa é a nossa oração, com louvor e gratidão, no nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia, parabéns. Olhe para a cruz. Aleluia. Igreja, coloca a mão no seu coração. Eu vou fazer uma oração por você. Pai, no nome de Jesus, eu declaro, Senhor, a tua palavra sobre o teu povo, Senhor. Eu declaro, Senhor, um povo, Pai, uma igreja que reconhece que precisa de Ti. Uma igreja que reconhece que precisa falar do Teu amor. Para a honra e para a glória do nome de Jesus,